Eu estava tentando fotografar a nave. O tripulante permitiu que eu batesse uma fotografia assim que ele partisse com a sua nave. E então, naquela afobação, naquele momento que eu não esperava, eu não tenho prática de fotografias e comecei a bater as fotografias do disco. Ele acendeu o seu campo de força e então foi levantando o voo, aos poucos foi subindo, ficou incandescente, como mostra a fotografia, e eu de dentro do carro, ele não permitiu que eu saísse do carro. De dentro do carro comecei a bater uma sequência de fotografias, tentando ligar a distância em que o disco estava subindo com o chão. E parece que eu não consegui o meu intento, porque quando eu mandei revelar as fotos... Sim. Revelou onde? Eu levei essas fotos aqui em Madureira para um fotógrafo revelar, mas ele devolveu os negativos dizendo que tinha entrado luz no filme. Eu não dei muita importância a isso e abandonei essa ideia. Não tinha saído a nave, então eu achei que não tinha importância esse detalhe. E tempos depois eu fui visitado por um pesquisador. Não precisa dizer o nome, depois não vou dizer o nome dele, exato. E esse pesquisador, assim, casualmente, viu os negativos na mão do meu neném brincando. Ele olhou, pegou os negativos, olhou, perguntou o que era. Eu falei, bem, esses são os negativos do meu encontro com o disco voador. Ele disse, mas você não mandou revelar isso e não tem as fotos? Eu disse, não. O fotógrafo disse que entrou luz no filme. Ele disse, não, me dá isso aqui, isso é de real importância. Então, segundo as conclusões dele, ele disse que essas fotos, que eu tinha feito uma série de fotografias de muita importância, porque eu fotografei a luz do disco. Com relatório sobre esses fenômenos luminosos, eu tenho aqui um relatório de 6 páginas, senhoras e senhores, escrito por um dos cientistas que estão estudando o caso de Bianca e Hermínio. Uma cópia deste relatório ficará à disposição dos estudiosos, jornalistas e interessados que queiram se comunicar com a minha produção. Por favor. Bianca, você e seu marido não terão sonhado ou imaginado tudo isto depois de terem assistido a filmes como Guerra nas Estrelas, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, por exemplo? Bem, não, porque isso se deu há quase 3 anos atrás e o filme só está aqui no Brasil agora, né? Pelo menos na época eu nem sabia se já existia filme desse tipo. Exato. E, Hermínio, no dia 12 de janeiro de 1976, viajando do Rio para Belo Horizonte, por que você parou perto de Matias Barbosa? Eu parei porque meu carro estava entrando fumaça dentro do carro, havia um escapamento e um buraco no assoalho do carro, um Carmanguia 1965. Eu senti os olhos ardidos, então encostei o carro no acostamento e pedi a Bianca para que tomasse conta naqueles momentos em que eu estava descansando. Apenas isso. Sim, Bianca, como você viu a nave e como você, com carro e tudo, entraram na nave? Bem, eu antes de eu ver a luz, eu pensei que fosse um balão, sabe? Então, não me preocupei com aquilo, ainda fiquei admirando muito, porque o balão estava muito bonito. E ela veio chegando, até que se apagou, e eu não vi mais. E de repente ela acendeu assim rápido, sabe? Um facho de luz rápido. Sim. E logo assim ela se apagou e veio para cima do carro. Eu pensei que fosse um avião e veio um grito dizendo que um avião estava caindo em cima do carro. Ele sentou e nisso a nave parece que sugou o carro. Você tem essa impressão que aconteceu? Eu tenho essa impressão. Porque quando você... Foi uma espécie de vácuo. Entende que deu? Porque eu me senti leve, eu tive a impressão que ia virar de cabeça para baixo dentro do carro. Sim. Tá? E logo depois uma pressão e uma tremenda escuridão, entende? E nós não vimos mais. Assim, por gentileza, quem é Carran? Carran é um dos tripulantes. Como eram? Gente como nós? Gente alta, morena, do cabelo preto e os olhos verdes. Sim. Alguma roupa especial? Ele estava usando macacão. Macacão. Eles eram todos muito parecidos uns com os outros? Sim, muito parecidos. Eles quando estão juntos, a gente tem a impressão que são gêmeos. Eram todos do sexo masculino? Não, havia também uma mulher.
Bonita, feia, alta, baixa? Não, ela também era alta e muito bonita, mas porém bem feminina, tendo os mesmos traços dele, morena, os olhos verdes, cabelo preto. Nós sabemos que esses desenhos foram feitos pelo método do retrato falado. Vocês descreviam e um desenhista técnico em Belo Horizonte, se não me engano? Não, aqui do Rio. Do Rio. Ia dando a forma. Hermínio, Pois não. muito rapidamente, pode dizer o que significa cada um deles, por gentileza? Pois não. Pode falar. A câmera está focalizando. As fotografias em cima, não é? As fotografias foi do nosso encontro. Uhum. Não é? Ali mostra uma sequência, vocês podem notar a luz acima do carro e o reflexo no retrovisor do carro. Uhum. Uma fotografia que tem abaixo, avermelhada. Essa foi uma das fotografias que mostrou a luz, o campo de força deles, né? E ela vai mudando de tonalidade. Aquela fotografia ali que tem a luz pela metade, é próxima à vermelha, né? Ali mostrou que a luz deles vai até onde eles Hermínio, querem. eu pediria a gentileza de você caminhar até lá e mostrar. Pois não. Por favor. Pois não. Por gentileza, Hermínio. Eu digo esta fotografia aqui, né? Exato. Aqui o cientista que está fazendo o estudo das fotos mostrou que a luz dele vai até aonde eles querem. Sim. Até onde eles querem. E a luz também não dá sombra. Vocês podem ver que há arbustos aqui atrás e em algumas fotografias, né? Como, por exemplo, como aqui nessa daqui, o arame farpado não aparece. Nessa daqui apareceu apenas o pau da cerca todo iluminado. E as folhagens não são quase nem vistas e nem o arame farpado. Então, ele acha que isso é de alto significado para a ciência ufológica, né? Por gentileza, Bianca, todos que dizem ter tido contato com viajantes extraterrenos afirmam que falaram por telepatia. Foi assim com vocês também? Não, não foi. Como é que foi que eles falavam com você? Foi através de aparelho e capacetes. Tinha uma máquina que traduzia, que inclusive está ali, o desenho dela, entende? Uhum. Os capacetes foram ligados àquela máquina e eles falavam, a máquina dava a tradução e vinha em português. E nós falávamos e acontecia o mesmo. Eles ouviam no idioma deles. Você teve medo? Muito. Chorou? Demais. Gritou? Também. Eles são amáveis? São. São muito amáveis. Vocês comeram durante a permanência de vocês no disco Sim, voador? comemos. E beberam? Também. O que? Água? Não, era um líquido assim, tipo um óleo, e com um gosto que eu digo indefinido. Sabe por que indefinido? Porque ele tinha gosto de tudo, sabe? Ele tinha gosto de sal, açúcar e outras coisas. Mas porém a gente não sabia realmente o sabor. Era ruim, sabe? Não era bom não, era muito Havia ruim. um banheiro na nave? E olha, se havia eu não vi, sabe? Muito embora se eu quisesse ir ao banheiro. Mas quando eu estava para ir ao banheiro, então me deu um sono, sabe? Eu dormi. E quando eu acordei, eu não estava mais com vontade no banheiro. Então eu não sei se tinha banheiro lá dentro. Vocês foram embarcados aonde, hein? Em Matias Barbosa? Matias Barbosa. Quando voltaram à Terra, onde estavam? Para lá de Lafayette. Para lá de Lafayette, não entendi. Muito Está longe? de Minas já. Minas Assim, mas é Gerais. muito longe de Matias Barbosa? Aproximadamente uns 200 quilômetros. E aí, vocês tinham um relógio? Vocês viram as horas? Que horas aconteceu isso, Bianca? Isso aconteceu mais ou menos às 11h30 da noite. 11h30 da noite. Que hora vocês voltaram? Era quase meia-noite. Quase meia-noite. Então, nós ficamos assim, sem saber o que tinha acontecido, porque o relógio estava marcando quase meia-noite. E somente num posto de gasolina é que ele foi ver se o relógio estava certo, o relógio do carro. Quanto tinha transcorrido, hein? Eu perguntei ao bombeiro quantas horas. Que bombeiro é esse? O bombeiro, eu cheguei no posto de gasolina, mandei colocar gasolina no carro. E enquanto ele colocava a gasolina, eu conversei com ele. Ele disse assim, quantas horas? Ele estava sem relógio. Ele disse, bem, quase meia-noite. Bom, o relógio do carro marcava aproximadamente essa hora e eu parei mais ou menos entre 11h15, por aí assim, em Matias Barbosa. Como eu poderia estar naquele local, naquele horário? Aí eu perguntei, que dia é hoje? Ele disse, bem, se já passa da meia-noite, é dia 15. É dia 15, quinta-feira. Então aí chegamos à conclusão da noção do tempo que passamos lá, né? Hermínio,
Que efeito imediato essa aventura teve sobre sua mulher, Bianca? Bianca, ela, com o transcorrer assim dos dias depois que voltou da nave, ela ficou gaga. Eu Ela fiquei não... muito gaga, sabe? Então hoje eu